Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós estamos acolhendo com muito carinho as irmãs, mães de oração, mulheres que têm se colocado na brecha em favor de seus filhos, filhos do coração, e têm se prostrado diante de Deus para ver os seus filhos de pé na presença de Deus. Hoje eu não vou pregar um sermão como normalmente faço, uma mensagem expositiva, mas vou tratar de um tema que é a oração. E o texto que eu vou ler está em Tiago capítulo 5, verso 16, a parte B do versículo. E esse texto é uma referência à necessidade de orarmos uns pelos outros, e depois exemplificado pela vida de oração do profeta Elias. Mas o verso 16, a parte B, está escrito: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos repetir isso? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É um fato que Deus é soberano. É um fato que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É um fato que Deus está assentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. É um fato que a vontade de Deus prevalece. Entretanto, Deus, na sua soberania, decidiu agir através da oração do seu povo. Há pessoas que dizem: não, oração não muda nada. Não é o que eu vejo na Bíblia. Deus muda circunstâncias através da oração. Deus transforma pessoas através da oração. Deus cura enfermos através da oração. Deus restaura filhos e filhas através da resposta à oração. Deus visita a sua igreja e fortalece a sua igreja em resposta à oração. Deus traz avivamento às nações em resposta à oração. Deus age por meio da oração. A oração não é para gente forte. A oração é para gente fraca. Nós não oramos porque somos fortes, nós oramos porque de fato temos consciência da nossa fraqueza. Mas a oração é a força mais extraordinária que age na terra, porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando o incenso do altar da oração sobe, retorna do trono para a terra, em termos das intervenções soberanas de Deus na história. É verdadeiro a frase: quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme, e coisas extraordinárias acontecem na história. Então eu lhe faço uma pergunta nesta noite: você de fato crê que Deus age por meio da oração? É preciso dizer, não é a oração que é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. Mas você crê nisso? Me lembro certa feita que escutava uma palestra, e o palestrante, depois de discursar de forma profunda e até bela sobre muitos pontos da doutrinária cristã, colocou no seu esboço resto, no final do seu esboço, e disse que a oração é resto. Será que os patriarcas pensaram assim? Será que os profetas pensaram assim? Será que os apóstolos pensaram assim? Será que os pais da igreja pensaram assim?
Será que os reformadores, os avivalistas, os missionários pensaram assim? E quando eu abro as Escrituras, eu vejo Abraão orando, e Deus livrando o seu sobrinho Ló da condenação de Sodoma e Gomorra em resposta à oração de Abraão. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Isaac orando, e Deus curando a sua mulher Rebeca da esterilidade. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jacó orando com lágrimas, pedindo misericórdia, e Deus mudando a história dele, salvando a vida dele aos 97 anos no Val de Jaboque. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Moisés se colocando na brecha diante de Deus em favor de Israel, porque Deus estava para destruir aquela nação e começar um outro povo, e Moisés se coloca na brecha: meu Deus, perdoa este povo, Senhor, ou então não quero ter meu nome escrito no teu livro. Eu vejo Samuel dizendo para a nação: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Ana, uma mulher estéril, uma mulher que é afligida pela sua rival Penina, que é incompreendida pelo seu pastor, o sacerdote Eli, que é desencorajada pelo seu marido a desistir do seu projeto de ser mãe, mas ela derramando a sua alma diante de Deus, entendendo que Deus, em resposta da oração, pode reverter a sua enfermidade e pode fazer dela uma alegre mãe de filhos. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo, meus irmãos, o rei Ezequias em lágrimas, chorando diante de Deus, pedindo uma cura de uma doença incurável e pedindo a libertação de um exército poderoso que entrincheirava Jerusalém. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Elias orando ao Senhor, e em resposta à oração de Elias, os céus se fecham, trazendo juízo sobre Israel. Eu vejo Elias orando, e Deus ressuscitando o filho de uma viúva. Eu vejo Elias orando, e Deus mandando fogo do céu, provando que só Ele é Deus. Eu vejo Elias orando, e as torrentes caindo na terra, restaurando aquela nação. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Eliseu orando, diz: Deus, abra os olhos desse moço, para que ele veja, e quando os olhos de Geazi são abertos, ele percebe que maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão contra nós. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus orando, ali no Jordão, e o céu se abrindo. Eu vejo Jesus orando e jejuando no deserto, e ele vencendo a Satanás. Eu vejo Jesus orando, chorando e sangrando no Getsemane, entrando ali angustiado, mas saindo ali revestido de poder para enfrentar a cruz. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando na cruz do Calvário, no final, no epílogo da sua vida terrena, Ele está orando. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus assentado no trono como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. Eu olho a Bíblia e eu vejo Paulo orando na prisão, orando dentro de um porão de um navio, orando numa praia, orando num templo, orando na praça, orando na masmorra, orando e orando. Quando eu olho a história da igreja, eu vejo os pais da igreja orando: Policarpo, Irineu, João Crisóstomo, Aurélio e Agostinho. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os nossos irmãos pré-reformadores orando: John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os reformadores orando, eu vejo Lutero orando, eu vejo Calvino orando, eu vejo John Knox orando e clamando e chorando diante de Deus: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Quando eu olho para a história, eu vejo, meus amados, os avivalistas orando. E o avivamento chega em 1739 na Inglaterra, e o avivamento chega em 1745 na Nova Inglaterra, em Massachusetts. Quando eu vejo os avivalistas orando, eu vejo o grande avivamento de 1857 nos Estados Unidos, eu vejo o grande avivamento de 1904 no país de Gales, eu vejo o grande avivamento de 1907 na Coreia do Sul, eu vejo o grande avivamento, meus amados irmãos, na missão Quatsabanta em 1966, quando a igreja ora, o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os missionários orando: William Carey, Hudson Taylor, eu vejo David Brainerd,
Eu vejo Carlos Studd, eu vejo John Hyde orando, e orando, e orando. Quando eu olho para a história, eu vejo que os crentes que impactaram o mundo foram homens e mulheres de oração. E eu gostaria que hoje você pudesse ir parar, pensar um pouco comigo. Por que nós precisamos de orar hoje? Porque este avivamento que nós tanto desejamos na nossa vida, dentro da nossa casa, atingindo os nossos filhos, reverberando para a igreja, impactando a sociedade, transformando a tessitura da nação, vem em resposta da oração. Não foi assim no Pentecostes? Quando o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos dizendo: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entenderam que esse permanecer não era um permanecer calados ou acomodados ou omissos ou acovardados, porque diz a Escritura lá em Atos 1,14 que todos retornaram para o cenáculo e todos perseveraram unânimes em oração e fizeram isso durante 10 dias ininterruptamente, quando de repente, num domingo, às 9 horas da manhã, os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado, um vento impetuoso entrou naquela casa, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Eu vejo, meus amados irmãos, que a oração é a base do avivamento. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu encontro na Escritura lá em Isaías 44,3 que Deus vai derramar água sobre o sedento e derramar torrentes sobre a terra seca. Deus quer um povo que tenha sede dele, que tenha fome dele, que o anseie mais do que as riquezas deste mundo. E então, quando a terra estiver seca e quando o povo estiver sedento, Deus manda água sobre o sedento, Deus manda torrentes sobre a terra seca. Eu fico olhando a história, e vocês muito conhecem a história de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, um homem que enfrenta o liberalismo teológico que estava devastando a igreja, que permaneceu firme, fiel, pregando o evangelho com grande graça e poder na cidade de Londres, recebendo milhares e milhares de pessoas todos os domingos para ouvir o evangelho. E alguém um dia perguntou ao Spurgeon qual o segredo do crescimento desta igreja e do impacto que esta igreja tem em Londres, na Inglaterra e no mundo. E ele respondeu: é que esta igreja tem uma usina de poder. E perguntaram: o que significa isso, uma usina de poder? Ele respondeu: esta igreja tem uma reunião de oração toda segunda-feira, onde centenas, onde milhares de pessoas vêm para buscar a face de Deus. E tem mais, debaixo do púlpito, onde estava o púlpito, havia uma sala, e ali tinham os irmãos que enquanto ele pregava, os irmãos oravam, e quando ele sentia que precisava mais de poder, ele batia o pé no assoalho, e isso soava lá embaixo, e eles fortaleciam ainda mais o clamor aos céus, e desta maneira ele entendia que não há poder na palavra, a não ser que haja um povo comprometido com oração, porque não há púlpito com poder, com bancos vazios de oração. Amados irmãos, eu olho para a história e vejo o que aconteceu nos Estados Unidos em 1857. Acho que vocês bem sabem da história do colapso financeiro que atingiu a América no ano de 1850. Naquela época, os bancos faliram, as estradas de ferro que transportavam seus produtos por país afora entraram em colapso. O desemprego era galopante, a economia estava em frangalhos, e então é nessa situação de grande crise financeira e econômica que um missionário urbano, Jeremias Lampier, no dia 1º de julho de 1857, assume o posto de um missionário urbano. E então ele escreve um folheto, e ele distribui esse folheto em Nova York. E ele chama homens de negócio, porque ele era um homem de negócio, para vir orar com ele num hotel em Nova York. Na primeira semana vieram 6 pessoas.
Na segunda semana, tinha 40 pessoas. Em 6 meses, tinham 10 mil homens orando em Nova York por um grande avivamento espiritual. Em 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Fruto desse avivamento, um jovem de 26 anos, que estudou no seminário de Princeton, ouvindo Charles Hodge pregar um sermão de missiologia, ele me diz: meu Deus, eu quero ir para o Brasil. Alguém disse: você é louco, aquele país é um país muito pobre, aquele país tem doenças endêmicas, você é filho caçula, a sua mãe já está idosa, você tem igrejas grandes aqui na América que podem receber você. E ele diz: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. E como fruto desse avivamento, ele vem ao Brasil e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, fruto daquele poderoso avivamento espiritual. Amados, o texto é claro: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu queria aqui trazer apenas 5 aplicações do que significa isso. Primeiro, Deus liberta filhos cativos por meio da oração. Nós estamos aqui porque mães têm se levantado para colocar diante de Deus os seus filhos. E quantos filhos foram alcançados pela graça? Porque mães estiveram na brecha, sem duvidar, com perseverança. Como aquela mãe cananeia, cuja filha estava endemoniada. Aquela moça não tinha condições de ir a Jesus, nem de fazer qualquer pedido a Jesus. Ela vivia totalmente tomada e dominada por forças malignas. A sua mãe, embora gentia, a sua mãe, embora não tivesse tanto conhecimento, mas ela vai a Jesus, e ela clama a Jesus, e ela insiste com Jesus, e ela persevera em buscar a Jesus, e o milagre acontece na sua vida. O Senhor Jesus liberta a sua filha. Eu fico olhando a história, por exemplo, de Mônica, que orou por Agostinho 30 anos, era um homem culto, ele era um professor de oratória, mas era um homem devasso, e ela orou, e ela chorou, e ela orou, e ela chorou, até que o seu filho se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E mais tarde o Ambrósio foi a dizer: um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Deus age e liberta e salva por meio da oração. Eu não sei quantas de vocês ou quantos de vocês já leram o meu livro Mães Intercessoras, que eu tive o privilégio de convidar Dona Eusa Lidório para prefaciar. Dona Eusa Lidório, no prefácio desse livro, narra uma história que o Ronaldo Lidório vivenciou entre os quechuas, no Sendero Luminoso, lá no Peru, quando ele era ainda seminarista. Ele foi para lá para fazer um trabalho missionário. E naquele tempo, o Sendero Luminoso, um grupo terrorista, estava prendendo cristãos, matando cristãos. E todos sabiam que se um Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, era impossível capturar essa pessoa ou resgatar essa pessoa com vida. E o Ronaldo estava pregando, quando entra o Sendero Luminoso, e apanha ele e ao companheiro dele. Colocaram um capuz, jogaram dentro de um carro e saíram às pressas para ser levado para o pelotão do fuzilamento, para o paredão do fuzilamento. E o Ronaldo relata o fato de que houve muita angústia no coração dele. E naquele período em que ele estava sendo levado e sabendo para onde ele estava sendo levado e qual seria o seu destino, ele disse: meu Deus, eu não estou em paz. Então, se o Senhor quer que eu morra, o Senhor me dê paz. Mas se o Senhor me der vida, eu quero consagrar mesmo a minha vida para dedicar toda a minha história para a pregação do Evangelho. Mas curiosamente, naquela noite, a sua mãe, que estava aqui no Brasil, foi despertada, inquietada, angústia na alma, e ela levantou da sua cama e andava de um lado para o outro, diz: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não sei o que está ocorrendo com ele, mas eu estou com o coração aflito. Então, Senhor, onde ele estiver, como ele estiver, manda os teus anjos, envia o teu socorro, traz o teu livramento. E o Ronaldo disse que quando ele estava sendo levado, tirado do carro para ir para o paredão, passa um carro com muito barulho e o toma e o enfia dentro do carro e sai correndo com ele. E ele foi liberto de uma maneira extraordinária, porque naquela noite Deus levantou uma mãe aflita, mas intercessora,
para colocar-se na brecha em favor do seu filho. Deus responde oração. E levanta filhos, e restaura filhos, e salva filhos, em resposta à oração de sua mãe. Mas, amados, notem vocês que Deus reverte situações humanamente impossíveis em resposta de oração. Quantas pessoas que já escutei isso, na oração não muda nada. A oração só muda você, mas nada vai mudar em Deus. Irmãos amados, o Senhor diz, a Bíblia ensina assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Nada tendes, diz a Escritura, porque nada pedis. Então, quando você pede, você recebe. Pense comigo na história do rei Ezequias. O próprio Deus tinha mandado o profeta Isaías na casa dele para dar uma ordem, um veredito, um ultimato: põe em ordem a tua casa porque morrerás. E Ezequias ora e chora, e Deus muda o quadro, Deus muda o diagnóstico, Deus muda a sentença, Deus muda o ultimato, e manda de volta o profeta lá dizendo: olha, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e eu te curarei, e eu libertarei Jerusalém do poder da Síria. Olha a história comigo de Pedro, lá em Atos 12, ele está preso, guardado numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma. A morte dele já estava lavrada, a sentença dele já estava definida, ele morreria depois da festa, mas em resposta à oração da igreja que se colocou na brecha em favor dele, Deus mandou um anjo e tirou da prisão máxima e libertou Pedro, e aquele que haveria de matá-lo é quem morre. Deus reverte a situação em resposta à oração. Olha comigo a história de Paulo e Silas. Eles estão presos num tronco, no cárcere interior, com os pés amarrados com ferros, com as costas ensanguentadas, numa situação dramática. Mas diz a Escritura que por volta da meia-noite eles cantam e eles oram, e Deus manda um terremoto, e a única coisa que me impressiona é que esse terremoto só quebra as algemas e só abre as portas, mas não traz nenhuma consequência, nenhum desastre, nem nada cai na cabeça deles, nenhuma pessoa soterrada, e apenas os grilhões são partidos. Em resposta à oração, meus irmãos, Deus fecha a boca de leões. Em resposta à oração, Deus apaga a fúria das chamas do fogo. Em resposta à oração, os mortos ressuscitam. Em resposta à oração, os demônios batem em retirada. Em resposta à oração, a igreja avança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Quando a igreja ora, Deus age. Deus age. E eu gostaria de encorajar você, mãe, a continuar orando. Não abra mão de seus filhos, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus netos, não abra mão da sua família, não abra mão de ver Deus fazendo maravilhas, maravilhas. Deus pode tirar as escamas dos olhos, Deus pode tirar o tampão dos ouvidos, Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, Deus pode responder a oração. Sabe por quê? Porque muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos levante como intercessores nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. É um privilégio poder partilhar com você nesta noite a preciosa palavra de Deus. E eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 3, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Depois que nós terminarmos a leitura, eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta, porque é muito importante você acompanhar comigo a exposição desta passagem. Tiago diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte tema hoje à noite: cuidado com as suas palavras. Bom, esta carta foi escrita por Tiago. É preciso prestar atenção que este Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, irmão de João, porque aquele foi morto em Jerusalém, por ordem de Herodes Agripa I. Este Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus, filho de Maria, que foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. Este Tiago era um dos colunas da igreja de Jerusalém.
E esta carta que ele escreveu é chamada de o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque é uma carta prática, que trata de assuntos práticos. Ele traz no bojo desta carta quais são as evidências de uma pessoa salva pela fé. E ele evidencia então que você prova a sua fé em Cristo mediante as obras diante dos homens. E um dos assuntos práticos que Tiago trata nesta carta é exatamente a questão do cuidado com a língua. No capítulo 1, no verso 19, Tiago já chama a sua atenção para esse fato: todo homem seja tardio para falar. O silêncio é mais eloquente do que o falatório desproposital. E ele avança um pouco mais no capítulo 1, no verso 26, e vai dizer: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que Tiago está dizendo, que se de fato você e eu somos religiosos, no sentido de sermos legítimos cristãos, isso implica em que a nossa língua terá controle, haverá domínio próprio. Quem está no comando da nossa vida é o próprio Espírito de Deus. E isso também na área da comunicação. No livro de Provérbios, lá no capítulo 18, verso 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então você pode dar vida ou você pode matar os seus relacionamentos, dependendo da maneira como você se comunica. No livro de Provérbios ainda, há um texto que para mim é emblemático. E eu gostaria que você, com a Bíblia aberta comigo, pudesse observar esse texto, porque ele trata de 6 pecados que Deus aborrece, e de um 7º pecado que a alma de Deus abomina, que é o ponto culminante da abominação divina. Quais são esses 6 pecados que a alma de Deus aborrece? Primeiro, ele diz aí, olha comigo o verso, capítulo 6, 17, olhos altivos. Deus não tolera gente soberba. Segundo, língua mentirosa. O mentiroso aborrece a Deus. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Pensa comigo hoje em quantos abortos são praticados no Brasil. Quantos bebês que são martirizados, trucidados, esquartejados no ventre materno e sugados de lá, do sacrário mais bendito da vida, o ventre, como uma verruga pestilenta. Isso aborrece a Deus. Depois o texto diz, em 4º lugar, coração que trama projetos iníquos, gente que fica maquinando mal. Deus aborrece isso. Depois Deus diz, pés que se apressam a correr para o mal, gente que não só concebe, mas tem pressa para praticar o mal. Deus aborrece isso. 6º lugar, testemunha falsa que profere mentiras, que inverte os fatos. Deus aborrece isso. Mas o 7º pecado que a alma de Deus abomina, preste atenção, é este: o que semeia contendas entre irmãos. O que eu fico impressionado é que Deus diz que esse pecado é mais grave aos seus olhos do que o assassinato. Já pensou nisso? Pessoas que jogam um irmão contra o outro, pessoas que usam a sua língua para provocar contendas,
brigas, discórdias, dissensões, que maculam a imagem do seu irmão diante de outro irmão, para destruir a sua reputação. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Deixa eu lhe dar um exemplo. Está lá no primeiro livro de Samuel, quando Saul, já insano, perseguiu o seu genro, Davi, para matá-lo. E diz a Bíblia que nessas fugas de Davi, não porque Davi tivesse medo do seu sogro, ou porque Davi fosse covarde, Davi tinha consciência de que não podia atentar contra o seu sogro, vingar-se do seu sogro. Então, certa feita, ele passou por Nobe, onde havia uma comunidade de sacerdotes, e Davi foi acolhido ali por eles. E um indivíduo chamado Doeg deu um relatório tendencioso, malicioso, maledicente a Saul. E Saul se enche de fúria e vai a Nobe e mata 85 sacerdotes, mata homens, crianças, uma chacina, um derramamento de sangue, porque alguém maldoso joga uma pessoa contra outra e cria um cenário terrível de conspiração que leva à morte de muitos inocentes. A língua é perigosíssima. Então, cuidado com a sua língua, cuidado com as suas palavras. Voltando ao texto que lemos para expô-lo, abra comigo então, lá em Tiago 3. E Tiago começa alertando para o seguinte fato, olha comigo, versículos 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muito sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, preste atenção. Quanto mais alta a posição que você tiver, mais de você será exigido. Quanto mais privilégios, mais responsabilidades. O grau de exigência vai crescer. Mas no verso 2 ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. A primeira realidade que eu noto nesse versículo é que Tiago está sendo prático e honesto. Se você é uma pessoa honesta, você sabe que você também, como eu, nós tropeçamos. Tropeçamos na nossa própria língua. Quantas vezes nós falamos quando não devíamos ter falado? Quantas vezes nós nos calamos quando deveríamos ter falado? Quantas vezes as nossas palavras não foram as melhores, não trouxeram edificação? Quantas vezes as nossas palavras não transmitiram graça aos que nos ouviram? Então, todos nós tropeçamos em muitas coisas, e Tiago diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Então, diante deste aspecto, Tiago vai nos ensinar 3 lições aqui, que eu quero destacar do texto. Primeiro, é que a língua tem o poder de dirigir, é isso que ele trata nos versos 3 e 4. Segundo, a língua tem o poder de destruir, é o que ele trata nos versos 5 a 8. Terceiro, a língua tem o poder de deleitar, trazer prazer, é o que ele fala dos versos 9 a 12. Então eu quero tratar com você desses 3 aspectos da língua. Ela dirige, ela destrói e ela deleita. Vamos olhar então a primeira lição. A língua tem o poder de dirigir. E no verso 3, ele compara a língua como um freio de um cavalo. Um cavalo é um animal doméstico, que é usado para o trabalho doméstico, ou para montar, ou para o serviço. Ele tem uma força descomunal.
Você não consegue medir forças com um cavalo. Porém, quando o cavalo é domado, você põe nele um freio. E mesmo que uma criança suba na sela, com as rédeas na mão, aquele cavalo obedece o comando. O que Tiago está dizendo, que a nossa língua pode nos dirigir, como um freio dirige um cavalo, e toda a nossa força, e toda a nossa energia, pode ser canalizada para o bem e não para o mal, para um bom serviço e não para um desastre. A segunda figura que Tiago usa, está no verso 4, eu peço que você observe comigo. Ele compara a língua que dirige como um leme de um grande navio, que singrando os mares encapelados, enfrentando as ondas revoltas, nos mares da vida, aquele pequeno leme, o timoneiro consegue conduzir o navio, para não se chocar contra as rochas, para não enfrentar um iceberg, para não ir ao naufrágio trazendo prejuízos, perdas e desastres, com muitas mortes. Então Tiago está dizendo que da mesma maneira que um leme pode conduzir, o timoneiro pode conduzir o navio nos mares revoltos da vida, se você tiver domínio na sua língua, se a sua língua estiver domada pelo Espírito Santo, você vai ser conduzido em segurança, não permitido que você produza desastres por onde você passar. Este é o primeiro aspecto. Bom, você conhece tantas pessoas que por causa das suas palavras levam pessoas à ruína. Eu já assisti alguns filmes, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. É sabido de todos que Adolf Hitler era um orador que eletrizava as multidões. Ele conseguia manter presa uma vasta multidão com os seus discursos eloquentes, mas induzindo essas pessoas para o mal, para a destruição, para a ruína. E foi um dos homens mais perversos da história, um homem que manchou suas mãos de sangue e deixou um legado inglório, vergonhoso, desastroso para a história da humanidade, porque esse dom da palavra foi usado para o mal. Ao mesmo tempo você pega o exemplo de Martin Luther King, que foi um homem que usou o seu discurso, não para provocar desavença, dissensão, guerra, mas num tempo de grandes tensões no seu país, de segregação racial, ele consegue fazer um grande movimento de paz, porque você pode dirigir a sua vida para o bem ou para o mal. Quem domina a sua língua, consegue dominar todo o seu corpo. Mas agora, Tiago vai tratar da segunda figura, a língua tem o poder de destruir. E eu chamo a sua atenção, porque ele vai dizer no versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. O ano passado, e este ano também, nós tivemos no mundo muitos incêndios, terríveis incêndios, na Austrália, na Califórnia, na Amazônia. Nós tivemos incêndios de grandes monumentos, como a Catedral de Notre Dame, em Paris. E às vezes, uma pequena fagulha, um fósforo que você risca, ou uma guimba de cigarro, pode provocar um incêndio avassalador, descomunal, de consequências trágicas, de prejuízos colossais. Assim a língua. Um comentário maledicente, sobretudo em épocas de fake news, de redes sociais, onde se mina a reputação das pessoas,
se espalha mentiras acerca das pessoas, se induz as pessoas a formarem uma opinião errada acerca de outras pessoas. E esta pequena fagulha vai provocando incêndio, e vai alastrando esse incêndio, e vai destruindo pessoas, e vai arruinando reputações, vai tendo assassinato de reputações. Então, cuidado com a sua língua. Não promova a mentira, não promova a maledicência, não coloque as suas mãos para espalhar mentiras e fake news. Cuidado com a sua língua. Olha comigo o versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Em outras palavras, aqueles que permanecem nos pecados da língua e não se arrependem deles, estes não herdarão o reino de Deus e sofrerão penalidade eterna nas chamas que não se apagam do inferno. Isso não é coisa pequena. Não é coisa pequena. Nós já falamos aqui à luz de Provérbios 6, que este é o pecado que a alma de Deus abomina. Mas deixa eu dizer algo para você ainda. Além da língua ser perigosa, porque é como um fogo destruidor, agora veja comigo no verso 7, que Tiago vai dizer que a língua também é indomável. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Então, as aves, os animais da terra e os peixes do mar, os voláteis, os anfíbios, os peixes e os animais que rastejam pela terra, todos podem ser domados, todos, e domados pelo homem. Agora olha comigo, por gentileza, o verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E Tiago prossegue, é mal incontido. É mal incontido. Eu não sei quanto a você, mas eu reconheço tantas vezes a minha insensatez. E às vezes eu fico com vergonha de mim mesmo. Porque às vezes eu falo o que eu deveria ter vergonha de ter falado. Às vezes falo na hora mais inoportuna. Às vezes eu falo com as emoções exaltadas, e a Bíblia diz que isso provoca ira. Às vezes eu contribuo para que as pessoas sejam mal faladas, ou me omitindo, ou contribuindo para isso. E eu preciso admitir, à luz do diagnóstico do texto bíblico, que de fato a língua é um mal incontido, e uma fera enjaulada atrás dos nossos dentes, que até hoje não conseguiu ser domada. Se essa fera não tem sido domada, mais do que nunca, vale então o alerta: cuidado com as suas palavras. Palavras que saem da nossa boca não voltam mais. São como uma flecha que é atirada. Um comentário mal feito é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas. Não se recolhe todas mais. Mas ainda Tiago vai dizer que esta língua, além de perigosa e indomável, ela é também um veneno mortífero.
Olha comigo o versículo 8. Ele é carregado de veneno mortífero. E esse veneno é pior que o veneno de uma cobra. Porque o veneno da cobra é o próprio Deus quem coloca nela. Mas esse veneno da língua não é Deus quem coloca. É a malignidade do nosso pecado. É a inclinação da nossa carne que é inimizade contra Deus. E quantas vezes esse veneno letal, mortífero, tem sido a causa de tantas desavenças, de tantas separações, de tantos divórcios, de tantas famílias divididas, de tantas igrejas em conflitos, de tantos relacionamentos desfeitos, de tantas inimizades estabelecidas, de tantas guerras promovidas, de tanto derramamento de sangue. Cuidado com as suas palavras. Mas Tiago avança um pouco mais para nos informar algo tremendo nesse texto. É que a língua também é incoerente. Incoerente. É o que vai dizer dos versos 9 a 12. No verso 9 ele diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, quantas vezes você acaba de sair de um culto devocional, onde você cantou hinos, fez orações, proclamou a palavra de Deus, e às vezes até mesmo dentro do pátio da igreja, após o serviço sagrado, a conversa muda, o assunto muda, um irmão fala mal do outro, um irmão critica o outro, um irmão joga o irmão contra o outro, ao mesmo tempo que com esta língua eu louvei a Deus, com a mesma língua, e daqui a pouquinho eu já estou falando mal do meu irmão que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que incoerência! E Tiago então vai fechar, e eu termino também, com mais duas figuras. No verso 11, ele vai dizer que a língua é como uma fonte. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? E depois a última figura que ele usa é a figura do fruto, no verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Olha que coisa interessante. Você já viu isso? Você já foi numa fonte? Você vai lá hoje, a água é doce. Aí você volta no outro dia, a água está salobra. Aí você volta no terceiro dia e ficou doce de novo. Você volta no quarto dia, está salgada. Não existe isso. Ou a fonte é salobra, ou é água doce, ou é água boa, ou é água ruim. Você já parou para perceber na linguagem dele aqui? Você já viu, por exemplo, um pé de figo produzir azeitona? Ou você já viu uma videira que tem que produzir uva, produzir figo? Você nunca viu isso? Não tem essa incoerência no mundo vegetal? E Tiago diz, mas esta incoerência está em nós. Por isso ele termina assim: tampouco, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir frutos azeitonas, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E ele conclui na sua palavra preciosa, no verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Bom, eu sei que diante dessa exortação de Tiago, nenhum de nós pode estufar o peito, dizer, esse problema não é comigo, esse pecado aí eu não enfrento, eu não tenho. Se formos honestos, temos que vestir todos nós a carapuça e dizer, Tiago está falando, é comigo, é comigo, é
com você. Qual a orientação que a Bíblia nos dá? Meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Nossa língua não deve ser incoerente. Não pode ser hoje uma fonte de água boa, doce, e amanhã uma fonte de água salgada. Não pode hoje esta fonte, conforme diz o verso 10, proceder dela bênção, e amanhã a mesma fonte proceder maldição. Então peço a sua vênia, para encerrar, lendo um texto da Bíblia com você, que é Efésios capítulo 4, verso 29, e aqui com a leitura desse texto eu encerro. Olha o que Paulo vai nos ensinar sobre este assunto. Efésios 4, 29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Se não é para edificação, fica calado. E ele diz mais, conforme a necessidade. Tem hora que não é hora de falar, não, é hora de ficar calado mesmo, só se for necessário. E ele diz mais, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, a minha palavra precisa ser abençoadora, precisa melhorar o ambiente, precisa trazer alegria, precisa trazer restauração, precisa costurar a unidade, precisa construir pontes em vez de cavar abismos. Então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e fica aqui o alerta, cuidado com as suas palavras. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Lido o texto, peço que você mantenha a Bíblia aberta comigo na passagem que vamos ler. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber
de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é: cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. Matthew Henry, ilustre comentarista bíblico, disse que neste capítulo, neste episódio, nós temos o mundo e a igreja dentro de uma mesma família. Nós temos Caim e temos um Abel numa mesma família. Esse texto é soleníssimo, porque ele alerta a você e a mim que o nosso maior problema não está fora de nós, está dentro de nós. O nosso maior inimigo não é o outro, somos nós mesmos. No capítulo 3, nós percebemos que Adão e Eva são vencidos pelo diabo. Mas neste capítulo, Caim é vencido pela carne. No capítulo 3, Eva é seduzida a pecar. Mas no capítulo 4, Caim não aceitou ser dissuadido do seu pecado, nem mesmo por Deus. Na verdade, ele não vai confessar o pecado, nem vai aceitar a disciplina divina. Eu queria então tratar desse assunto com os meus irmãos à luz desse texto, trazendo aqui algumas lições muito importantes para a nossa reflexão. Primeira lição do texto: temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque eles são muito perigosos e eles transpiram dentro da família. Esse texto, meus irmãos, é uma refutação clara de uma filosofia muito popular nos nossos dias, já estabelecida por John Locke. Vejam vocês, que John Locke dizia que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco. O homem é produto do meio. Mas vejam comigo, que Abel e Caim não tinham um meio corrompido, maligno, para atingi-los. Não tinha violência, não tinha tráfico de drogas, não tinha injustiça social, não tinha descalabro de costumes. Na verdade, Caim e Abel não tinham avós, não tinha tios, não tinha primos, não tinha sobrinhos, não tinha amigos, não tinha inimigos, não tinha poluição sonora, não tinha poluição ambiental, não tinha desemprego, não tinha violência urbana, não tinha sociedade promíscua. Mas o mal estava no coração de Caim. O problema está dentro dele. Ele transforma o seu lar numa arena de ciúmes, num ringue de hostilidade. As causas do desastre da família não estavam do lado de fora, estavam do lado de dentro. Então cai por terra essa ideia de que o homem é uma folha em branco, uma tábua rasa,
produto do meio. Isso retrata para nós a malignidade do pecado. Segundo lugar, a família de Adão e Eva prova que nem todos sabem lidar com os sentimentos. Notem vocês que Caim e Abel nascem de um mesmo tronco. São filhos dos mesmos pais, pai e mãe. Eles recebem as mesmas instruções. Eles sugam o mesmo leite materno. Eles vivem no mesmo ambiente. Eles escutam as mesmas histórias. Entretanto, diz 1 João 3,12, que Caim era do maligno. E Abel era um homem temente a Deus. Caim era um hipócrita. E Abel era um homem temente a Deus. Caim tinha uma falsa religião. Abel tinha uma religião verdadeira. Abel adorava a Deus. Caim concorria com seu irmão. Notem que esses dois irmãos nascem na mesma casa, mas eles crescem de forma diferente. Eles têm vocação diferente. Eles têm religiões diferentes. A religião de Abel era verdadeira, a de Caim era falsa. O que é curioso é que quando os meninos nascem, nasce o Caim, o primogênito, e recebe o nome possessão, ou adquirido por Deus. Esperança dos pais está ali. Talvez até pensando que já era o cumprimento da promessa do Messias. Quando nasce Abel, dá-lhe o nome de sopro, ou vaidade, passageiro. Quando dão o nome de Caim, os pais estão dando um nome pomposo, cheio de esperança, cheio de expectativa, mas dar nome bonito aos filhos não é tudo. Não é tudo. Não basta dar nomes bonitos aos filhos. É preciso forjar neles o caráter de Cristo. Instruí-los na verdade. Então vejam vocês que nesse lar havia prática religiosa. E onde eles aprenderam isso? Com os pais, porque não tinha outros instrutores. Ambos se apresentam para adorar a Deus. Está escrito isso, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, ambos se apresentam para adorar. Porém, o que se percebe nos bastidores é que nessa casa onde tem altar, tem também ciúmes, inveja, disputa, quebra de comunhão, crise de relacionamento, mágoa congelada, insatisfação em ver o sucesso do outro. Nesse lar tem gente mal-humorada, gente que tem um vulcão no coração, gente que o semblante está descaído, o coração envenenado de ira, com o peito encharcado de ódio, e a vida deixa de ser uma celebração. Nesse lar havia uma inveja avassaladora, porque o texto diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Não se agradou de Caim e de sua oferta, enquanto Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E aqui entra uma disputa de Caim, e diz o texto que ele fica irado, e não é só irado, versículo 5 diz que irou-se sobremaneira, e descaiu o seu semblante. E notem vocês que nós chamamos isso de
Inveja. Inveja é pior que ódio. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem inveja da outra, ela não suporta que a outra tenha qualquer vantagem em relação a ela. Foi a história do Saul e do Davi. Se você ler o primeiro livro de Samuel, atentamente, uma música foi a causa da loucura de Saul. A música que fez sucesso nas paradas da FM de Israel. Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares, isso perturbou a alma dele. Nunca mais ele teve saúde emocional. Nunca mais. Porque na cabeça do Saul, ninguém podia ser mais prestigiado do que ele. O invejoso ele quer não o que o outro tem. O invejoso não quer que o outro tenha. O problema do irmão do pródigo. Ele não suportava a ideia de que o irmão pudesse ter. Cobiçar é desejar não apenas o que é do outro, é desejar a destruição do outro. Quando você lê, por exemplo, a invasão do Iraque ao Kuwait, em agosto de 1990, vocês bem sabem como muitos foram mortos, muitos cidadãos ricos do Kuwait foram mortos, mas sob a pressão internacional e o feroz ataque das forças americanas, Saddam Hussein precisou se retirar do Kuwait, e fez isso em fevereiro de 1991, menos de um ano depois. Mas antes de Saddam Hussein sair do Kuwait, ele ateou fogo aos poços de petróleo, dos quais já não podia usufruir. Já que eu não vou usufruir, que ninguém usufrua. Já viu isso em crimes passionais? Se você não for minha mulher, mulher de ninguém você vai ser mais, então mata. Você terminou o meu namoro comigo? Então morre. Se não é meu, não é minha, não é meu, então não vai ser de mais ninguém. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 de João 3,12 que o Caim era filho do maligno, ele era do maligno, porque o maligno é destruidor. Ele não suporta ver o sucesso do outro, ele não suporta ver o bem do outro, ele não suporta que o outro seja na frente dele. Essa é a famosa lenda da cobra e do vagalume. A cobra começou a perseguir o vagalume, e o vagalume pulando aqui para ali, dali para acolá, tentando se livrar do ataque feroz da cobra. Cansado de tanto fugir, o vagalume para e pergunta para a cobra assim: bom, antes de ser destruído, eu posso fazer pelo menos 3 perguntas? A cobra diz: tá bom, faço concessão, vamos lá. Primeira pergunta: eu te fiz algum mal para você estar me perseguindo? A cobra diz: não, você não fez mal nenhum para mim não. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia de alimentação para você estar me perseguindo? A cobra diz: não, você não faz parte da minha cadeia de alimentação também não. Terceira pergunta: então por que você quer me destruir? A cobra respondeu: porque eu não tolero ver você brilhar. Eu não tolero ver você brilhar. Esse é o ciumento. É uma doença terrível, é um pecado terrível. Segundo lugar, irmão, segunda lição do texto: os sentimentos perigosos, eles são tão sutis, e por isso temos que ter cuidado com eles, que eles transpiram até na hora da adoração. E a adoração é a maior prioridade da nossa vida. Não é missões que é a maior prioridade da vida, é adoração. Porque missões acontecem para que todos os povos adorem a Deus.
O fim último não é o homem, é Deus, é a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a missão mais nobre do homem, mais importante do homem é a adoração. Mas notem, que antes de Deus aceitar a nossa adoração, Ele precisa aceitar a nossa vida. Não tem performance, não tem desempenho, não é quão brilhante você foi no palco, não é quão afinado você cantou, não é quão generosa foi a oferta que você depositou, não é quão eloquente foi o sermão que você pregou. Deus requer primeiro vida. E vejam vocês que o texto diz graficamente que primeiro Deus agradou-se de Abel e depois Deus agradou-se da oferta de Abel. Primeiro Deus rejeitou Caim e depois Deus rejeitou a oferta de Caim. É o pacote, é o conjunto. A vida vai primeiro que a oferta, é a essência da oferta. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 21, 27, que o sacrifício do ímpio é abominação para Deus. E é nesse sentido também que Jesus Cristo disse que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E note você que espírito aí não é com letra maiúscula, é com letra minúscula. Quando o texto diz adorar em espírito e em verdade, significa, em espírito significa de todo o seu coração, sinceramente, não de forma hipócrita. E em verdade significa que o seu culto tem que ser bíblico, de acordo com as próprias prescrições divinas. Eu não tenho autorização para adorar a Deus do meu jeito, do meu modo, da minha maneira, do jeito que eu quero ou gosto, ou da maneira que as pessoas querem traçar, ou ensinar, ou orientar. Não, Deus estabeleceu na sua palavra a maneira como Ele quer ser adorado. Mas se você perceber, a vida de Caim desmente a sua oferta por algumas razões. Primeiro, 1 de João 3,12 diz que ele era do maligno, e por isso assassinou seu irmão. Então maligno não adora, filho do maligno não adora, mata. Segundo, versículo 5, ele está mal-humorado, o centro da vida dele é ele mesmo. Terceiro, ele está muito irado, excessivamente irado. Sabe o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. O diabo estava morando no peito de Caim. Ele não abriu uma brecha, ele abriu uma porta escancarada para o diabo entrar. Quarto, ele era invejoso. Quando a Bíblia diz que ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou Deus, aí entra o problema do Caim, porque Deus se agradou de Abel da sua oferta. Talvez se Deus tivesse não se agradado de Abel e da sua oferta, o Caim não estaria na crise que está. Porque o projeto dele não é agradar a Deus, o projeto dele é concorrer com o irmão. Quinto, versículo 7, ele tinha mau comportamento ou mau procedimento, e Deus disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, o que importa para Deus não é aquele ato apenas de estar ali no altar, é o que aconteceu até ao altar. O procedimento dele anterior não estava certo. Sexto, o coração dele estava endurecido, porque
Deus diz no verso 7, na parte final: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E o que você vai perceber, que em vez dele acolher e acatar a exortação de Deus, ele se endurece mais ainda, ele se fecha mais ainda, porque o verso 8 diz que ele, hipocritamente, com palavras aveludadas e macias, tem no coração uma espada que fere para matar o irmão. Em vez de acolher a exortação, ele sai dali para matar seu irmão. Se você perceber, a oferta de Abel é a oferta de um adorador humilde, porque o que Abel faz? Abel tem a vida certa e tem a oferta certa. Ele traz das primícias do seu rebanho. E certamente Adão e Eva já tinham contado para eles, os filhos, de como Deus os vestira no Éden. Um animal foi sacrificado, sangue foi derramado, para que eles fossem convenientemente vestidos. Deus fez roupas de peles de animais, e aquilo não é apenas uma roupa mais chique do que folhas, ou mais duradoura do que folhas. Ali estava a base, a semente, o germe, o nascedouro da doutrina da expiação, de que o inocente tem que morrer, o sangue tem que ser derramado, para que o pecador seja coberto, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Abel traz as primícias do seu rebanho, ele está reconhecendo que a forma que Deus queria ser adorada já estava estabelecida desde o princípio, e ele não quer mudar esse princípio, ele não quer mudar essa norma, ele não quer mudar esse planejamento de Deus, esse propósito de Deus na adoração. A oferta de Abel era apropriada, pois tipificava o sacrifício de Cristo, enquanto a oferta de Caim representava o melhor esforço do homem. Um é a salvação pela graça, outro é a tentativa da salvação pelas obras. O culto de Abel é bíblico e revelado, não é apenas uma expressão cultural, não é o que eu gosto, não é simplesmente para eu me sentir bem, não é para atender o gosto deste ou daquele, ou a preferência do povo. Não podemos trazer fogo estranho para o altar. O culto de Caim foi um culto elaborado por ele e não prescrito por Deus. Então Deus rejeita Caim, Deus rejeita a oferta de Caim. Abel cultua Deus com verdade, com motivação certa, enquanto que a religião de Caim é a religião da perseguição. Ele decreta a morte para quem não segue a sua teologia. Mas, amados irmãos, vamos olhar um pouco mais esse texto, para tratar dos sentimentos perigosos e perceber uma terceira lição, uma terceira verdade. É que esses sentimentos precisam ter cuidado, nós precisamos ter cuidado com eles, porque eles se agravam quando nós desprezamos a advertência de Deus. Irmãos, nós temos sido advertidos por Deus. Toda vez que você abre a sua Bíblia, Deus está advertindo você. Toda vez que você vê um culto, escuta a pregação, Deus está advertindo você. Deus está advertindo a mim. E continuar no erro, apesar da advertência divina, é um grande risco, é um grande perigo. Então vejamos, por favor, o que está escrito no versículo 7. Pode ler comigo o 7, vamos juntos? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que eu acho impressionante é que Caim é chamado ao arrependimento. Deus avisa, Deus exorta, Deus alerta, Deus acende a luz vermelha, Deus bota luzes e outdoors na estrada dele. Meu filho, não faça, não vá. Meu filho, muda. Meu filho, volta. Meu filho, não prossiga.
Meu filho, não se afaste. E Deus está alertando e alertando e alertando. E em vez de Caim fugir do pecado, ele consuma o pecado. Na verdade, o Caim, em vez de voltar-se para Deus, ele foge de Deus e usa máscaras para consumar o seu pecado. Se não, vejamos. A primeira máscara é a máscara da mentira, da traição e da hipocrisia. Olha a palavra que ele vai dizer no verso 8. Leia o 8 comigo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ô meus irmãos, notem vocês uma coisa: quando um irmão convida o outro a ir ao campo, ambos, um era pastor, o outro era agricultor, lavrador, ambos trabalhavam onde? No campo. Dizer ao irmão: vamos ao campo, vamos comigo, somos irmãos, somos amigos, estamos juntos. Tem palavra doce nos lábios, mas tem intenção maligna no coração. É o disfarce, é a hipocrisia, é o pecado agravado ainda mais, porque se usa o engano, e usa a palavra para enganar, para mentir, para falsear a verdade, para ludibriar, para criar um fato novo. Isso é gravíssimo. E notem que ele está odiando Abel, não porque Abel praticou mal contra ele, porque Abel praticou o bem. Ele não está querendo matar o Abel porque o Abel está errado, ele está querendo matar o Abel porque o Abel está certo. O que incomoda o Caim não são as virtudes do Abel, não são os defeitos do Abel, são as virtudes do Abel. Em vez de ele imitar Abel, ele quer eliminar o Abel. Em segundo lugar, a máscara da violência. Caim matou Abel sem que Abel soubesse que estava indo para uma armadilha e sem que Abel pudesse se defender. Ele se levanta abruptamente. O Abel está indo como um cordeiro para o matadouro. Terceiro, a máscara da crueldade. Ele se levantou não contra o inimigo, contra o irmão. E ele ainda é dissimulado. Porque, sabe o que é curioso? Ele matou no campo. Naquela época tinha 4 pessoas no planeta. Tinha Adão, tinha Eva, tinha Caim, tinha quem mesmo? Abel. Ele comete um crime sem testemunha. O texto não diz o que ele fez com o corpo do Abel. Talvez enterrou. Ou talvez deixou lá para uma besta fera comer. E ele volta para casa. Numa boa. Como há pouco tempo eu li, pastor Ival, aqui em São Paulo, de um matador de aluguel, que recebeu um valor para matar uma pessoa, porque ele não sabia quem era, nunca tinha falado mal dele, nunca tinha feito mal para ele, mas recebeu a grana. Chegou lá, deu 5 tiros na pessoa, foi para casa, tomou um banho, jantou, dormiu. Não há culpa, nenhum drama de consciência. E agora diz o texto que Deus do céu troveja os ouvidos de Caim e diz: Caim, onde está teu irmão Abel? Cadê o cara? Ah, mas eu não sei. Ué, cadê o homem? Ele é adulto. Sou tutor dele não. Não tem testemunha, queima de arquivo. E aqueles pecados que são feitos jeitosamente, no escuro, no anonimato, longe das vistas humanas, não podem ser escondidos de Deus. Deus viu Adão e Eva comerem do fruto. Deus viu o Caim assassinando Abel. Deus viu Acã roubando
os objetos proibidos em Jericó. Deus viu Davi na cama do adultério. Deus viu o Davi mandando matar Urias. Deus viu, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E por isso é que esses pecados não podem ser o quê? Encobertos. E eu quero concluir dizendo para você que a maldição do pecado é um terrível peso sobre o transgressor. Você pode ler comigo aí o versículo de número 13, por gentileza? Vamos juntos? Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Vejam vocês que nenhum arrependimento. Nenhum arrependimento. Ele está preocupado com quem aqui? Com ele mesmo. Se ficasse só, é tamanho o meu pecado, ai de mim, porque eu sou um pecador miserável. Mas Deus é justo no seu falar, puro no seu julgar. Não. É muito grande o meu pecado, porque eu agora estou enrescado. Nenhuma culpa, nenhum pesar. Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O pecado gera maldição, está no versículo 11. És agora, pois, maldito. Veja você, em segundo lugar, que o pecado produz uma desinstalação, no versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e serás errante pela terra. O pecado oprime, é um peso, é tamanho o meu castigo. E mais, notem você, ele não vai ficar livre nunca dessa culpa, porque o verso 15 diz: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 10 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim. Eu não sei que sinal é esse, e a Bíblia não revelou. Poucos dias o pastor vai pregar um sermão aqui, Deuteronômio 29, é o seguinte: o que está revelado é para nós, o que não está, deixa com Deus. A gente não conhece nem o que está revelado, para que fica especulando o que não está revelado? Que marca é essa eu não sei. Mas era uma marca, e eu acho que toda vez que Caim olhar para a marca, eu falei: eu pequei. Toda vez que eu olhar para a marca, eu falei: eu matei meu irmão. E mais do que isso, veja comigo aí, por gentileza. Ele é banido da presença de Deus. Versículo 16: retirou-se Caim de onde? Da presença de Deus. Meus irmãos, o único lugar que nós não podemos nos retirar é da presença de Deus. Você pode morar num deserto, se você está na presença de Deus, você está seguro. Você pode morar num buraco, você está na presença de Deus, está seguro. Os cristãos primitivos lá em Roma moravam nas catacumbas de Roma, túneis subterrâneos, sem luz, sem ar fresco, mas eles estavam na presença de Deus. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo que o pecado é tão grave que ele é uma lavoura maldita para amanhã também. Olha o verso 23 comigo. Vamos ver os descendentes de Caim, o que vai acontecer lá no verso 23. E disse, vamos juntos? E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. O cara vai se tornar bígamo. Daqui começa também a poligamia, a destruição da estrutura familiar, conforme Deus a estabeleceu. E aqui um camarada diz: não gostei de você, eu te mato. Pisou no meu pé, eu te mato. A vida vai perdendo o valor e o significado. É só a partir de 7 que as pessoas vão começar a andar com Deus. E eu concluo dizendo o seguinte a você: nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos, porque isso não apenas atinge a nós, isso atinge a nossa descendência. Nós estamos fazendo uma semeadura. Isso vai atingir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos,
as gerações pósteras. Essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Mas hoje nós estamos diante da graça de Deus, do sangue de Jesus, da oferta da transformação. E eu jamais queria que você hoje pensasse, mas isso aqui é uma história antiga, de uma família antiga, isso não tem nada a ver comigo. O nosso coração é tão desesperadamente corrupto como o coração de Caim. Não pense você que esse é um problema dos pagãos. Isso é um problema de gente que levanta altar para Deus. Esses perigos e ameaças não estão lá do lado de fora, estão cá do lado de dentro. E não estão cá do lado de dentro de uma instituição chamada igreja, estão cá do lado de dentro, dentro do nosso peito, no secreto da nossa alma. E hoje Deus quer tratar com você e comigo. Se há uma nesga de mágoa, de ciúmes, de inveja, de ira, se nós estamos cultuando a Deus, mas o centro de tudo é a nossa própria pessoa, se nós não suportamos ver o outro se destacar, porque o centro do mundo parece ser a nossa própria vida, hoje precisamos ser tratados por Deus, sermos libertos por Deus, de sermos curados por Deus, para que sejamos aceitos e o nosso culto seja recebido e a nossa descendência seja santa, que possa cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Vamos orar juntos. Deus está aqui. Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Ele é o Deus que nesta noite pode nos tirar esse fardo, para que voltemos para casa livres, como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ó Deus, nós te agradecemos pela exortação da tua palavra. Nós te agradecemos porque tantas vezes o nosso coração é enganoso, sutil. Às vezes, Senhor, até na adoração, até no culto público, ou no culto particular, esses sentimentos podem vazar e nos enganar. Compadece-te de nós. Jamais permita, Senhor, que o nosso semblante descaia pela ira do coração. Jamais permita, meu Deus, que estejamos na tua casa, mas concorrendo, disputando espaço na feira das vaidades. Tem misericórdia de nós, trata do nosso coração, que jamais nos rebelemos contra as advertências da tua palavra, que acolhamos com mansidão a exortação, para que haja mudança, para que haja restauração, para que haja perdão, para que haja recomeço. Queremos comportarmos-nos bem, Senhor, para sermos aceitos. Não nos lances da tua presença, porque o que será de nós se não tivermos a tua presença? Então, Deus, perdoa-nos, lava-nos com o sangue do Cordeiro, tira a mancha, tira a mácula, tira a culpa, tira o pesar, tira a dor, tira a tristeza, Senhor. Traz a alegria da salvação, traz a alegria da comunhão, traz a alegria, meu Deus, de estarmos juntos como povo, como família da fé, adorando aquele que é a razão da nossa vida, o nosso glorioso Redentor Jesus. Muito obrigado por estarmos juntos nesta noite, pela obra da tua graça, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.